São Paulo e muito mais. É o Marconi Moraes. É o Marconi, ele é o conselheiro e o cara que faz acontecer a Galeria do Rock, que quase São Paulo inteira conhece, quase o Brasil inteiro conhece, e quem não conhece tem que ir lá conhecer. Marconi, faça favor. Nada com a cabeça. Esse é alto. Tá bom? Bom, e você? Muito bem, graças a Deus. Maravilha. Prazer enorme, satisfação ter você aqui. Muito que bem, satisfação ter um cara que empreende num ambiente tão difícil, tão hostil como é o centro da cidade. A palavra é sua. Obrigado, Diogo. Muito obrigado pelo convite, estar aqui com você, não só com você, com toda essa equipe, toda essa saúde, toda essa estrutura maravilhosa. Estar aqui conversando com você, apoiando você. É um prazer, porque a gente se conheceu já há algum tempo atrás, né? Identifiquei em você muito do que tem na gente lá, esse humanismo, esses valores, essa autenticidade, verdade. E foi onde a gente começou a conversar, tratar dos problemas lá do centro. E essa dedicação nessa campanha de Senado e todo o seu trabalho de estudos aí a fios sobre os números da cidade, conversando com alguns amigos, apresentando as propostas. Pô, mas será que dá para fazer isso? Se tem uma pessoa que estudou mais os números dessa cidade, é o Diogo, que estava lá sempre nos conselhos participativos e batendo boca e falando sobre IPTU, das arrecadações das prefeituras, nas subprefeituras, enfim. É um prazer estar com você aqui, Diogo. Prazer é o meu, uma honra ouvir você falar isso, sabe, de uma pessoa que a gente admira pelo trabalho que tem feito, né? Porque às vezes a gente se encanta uma pessoa pelo que conta, e às vezes a gente se encanta uma pessoa pelo que conta e pelo que faz. E é o Marconi. Insisto, vai conhecer. Se você não conhece, ou se você conhece e não tem ido lá, vai visitar a Galeria do Rock. Eu tive a satisfação de conhecer o subsolo da Galeria do Rock, todos os andares, inclusive a parte de manutenção, e fiquei surpreso, porque é da década de 50 ou 60, a galeria. O prédio foi construído em 1963 por uma mulher e seu marido, né, Maria Bardelli, o irmão Zifrid, e quem fez o processo de construção foi o Alfredo Matias. Foi o Alfredo Matias depois que construiu o Shopping Guatemi. Exatamente. Então trouxe dois conceitos muito importantes para o Brasil, né? Esse conceito de galerias e logo depois o conceito de shopping centers, né? E aí acabou na expansão da cidade e tudo mais. E na galeria, quando nós assumimos na década de 90, meu pai que assumiu ali a administração junto com um grupo de condôminos, criou o conceito Galeria do Rock, que basicamente é criar um espaço, agregar valor cultural a um espaço meramente comercial e deixar um espaço mais democrático possível, sem levantar uma bandeira, mas daí naturalmente levantando a bandeira de todos, né? Então, em 93, quando ele assumiu, o prédio não tinha tido nenhum tipo de reforma estrutural, então estava completamente deteriorado, e nós fizemos todo o processo de requalificação de um projeto arquitetônico maravilhoso, que é a galeria, sem R$1 do dinheiro público, e só com micro e pequenas empresas, economia criativa, economia familiar. Hoje deram vários nomes para isso, né? Aí tem economia criativa, economia social, economia dos excluídos, tem assim, tudo que é coisa lá foi implementado. Hoje, você olha para trás, você identifica. Mas a galeria, ela saiu da década de 90, ali mais ou menos, de 450 lojas, pouco mais de 50 estavam ocupadas. Você tinha mais de 15 pontos de tráfico de droga lá dentro. A nossa sorte na época é que o PCC não estava tão organizado assim. Então foi muito difícil. Eu não me apresentava como filho do meu pai por causa das ameaças que ele recebia na época, né, nos anos 90 ali. Mas foi um trabalho ali voltado para o coletivo, para todas as pessoas, abraçando todas as culturas de forma real e essencialmente, Diogo, gerando emprego e renda através da distribuição de renda ali. Era um ponto comercial muito barato. Então a gente saiu desses números trágicos que eu citei agora há pouco para hoje, das 450 lojas, a gente tem uma taxa de ocupação de mais de 90%. Não, mas agora deve ter caído por causa da Com a pandemia, sim, a gente tinha 98% de ocupação, agora a gente caiu para 90%. Então, 98% de ocupação? Nossa, era muito alto, né? A gente tinha ali um fluxo médio de 10 mil pessoas por dia, de sexta 25 mil, de sábado 30 mil pessoas. Então, assim, é um oásis no centro. Então, o centro nos últimos 20 anos foi totalmente sendo degradado e a gente continuou, né, a crescer. E olha que a gente está falando, o projeto começou lá em 90, né? Então
Então se transformou, saiu, a forma que a gente se comunicava mudou, o WhatsApp, a forma que a gente ouve música, consome produtos mudou, e a galeria continua lá, ainda firme, forte, cheia, as pessoas andando nos corredores. Claro, estão passando por um momento muito delicado, obviamente, mas a gente continua forte ali, como você bem pontuou. A iniciativa privada fazendo o que ela tem que fazer, gerar emprego e renda. Só que as dificuldades foram muitas, né? Foi um trabalho hercúleo para conseguir fazer tudo lá, mais uma vez, de um coletivo muito grande. Existem os conselheiros, as pessoas que auxiliam lá na administração, mas essencialmente são os lojistas que estão lá. É por causa deles que a gente trabalha, que a gente faz a gestão e principalmente por causa dos frequentadores, né? Olha, primeiro fazer um comentário rápido aqui. O Alfredo Matias, que foi o construtor lá, que também fez o shopping, como ele falou, fez também o Portal do Morumbi, que foi o primeiro condomínio que eu tenho conhecimento, pelo menos, de prédios com uma visão de prédio condomínio clube, vamos dizer assim, com atividades dentro, etc, coisa e tal. Ele acabou quebrando, certamente porque ele enxergou muito bem antes da hora. Porque todos os empreendimentos dele deram certo com o passar do tempo, né? O Shopping Guatemi foi o primeiro shopping, pelo menos que eu me lembro também, shopping mesmo, nesse conceito aqui, e virou um hábito, né? Esses condomínios também são muito comuns hoje em dia. Mas o que eu achei mais incrível do que você falou aqui, Marconi, é que o dia mais forte da galeria é o sábado, que não é um dia de movimento do centro. Não. Quer dizer, é a galeria que faz o centro acontecer, e é por isso que eu gosto de ouvir o Marconi, para pensar nas ideias para a cidade, porque a gente vê um centro tão degradado, tão andando para trás. Se você olhar os prédios vizinhos da Galeria do Rock, da prefeitura, você olha e fala, mas lá está dando certo. Se você olhar, inclusive, o que a prefeitura está fazendo na frente da Galeria do Rock, no terreno em torno da Igreja da Nossa Senhora dos Homens Pretos, você fala, puxa vida, gente, como a prefeitura está atrapalhando a vida, não é só de quem empreende, é das pessoas todas, porque afeta todo mundo como isso. Como o centro tem tanta coisa boa, podia ficar muito melhor, e o Marconi, sem dúvida, é um cara para a gente se inspirar, para seguir um caminho para melhorar. 90% de ocupação com a pandemia. Sabe? Mais movimento no sábado no centro que em outros lugares. Tudo isso é de uma conquista assim, fabulosa. Eu acho que a prefeitura precisava escutar mais pessoas como você, e, inclusive, a partir da regional, e mesmo assim mudando, porque a regional lá, tudo é centro, a prefeitura está no centro também, mas ela tem uma visão de olhar muito pouco a visão de bairro. E o centro não deixa de ser um bairro, sim, que precisa ter atenção, precisa ser ouvido. Sim. Me parece que o que mais falta é ouvir de vocês os bons caminhos que vocês acreditam, né? Exato, que foi você foi lá, né? Com toda a sua atenção, seu carinho com a gente, ouvir quais eram as demandas. E, essencialmente, hoje a gente finge que existe um Estado. Tem um samba, que eu não vou me lembrar o nome, mas que ele cantava assim, nosso amor é tão bonito, ela finge que me ama e eu finjo que acredito. Então, assim, a prefeitura finge que existe e a gente finge que a prefeitura existe. Não existe Estado. Acabou. E a gente vê o avanço do crime organizado cada vez mais latente lá. A gente tem que brigar o tempo inteiro, a gente sofre ameaça, é uma coisa vergonhosa o que acontece no centro. Mas a gente criou um grupo lá agora recentemente, chama ProCentro, onde a gente juntou moradores e empresários que têm casos de sucesso ali no centro. Então você tem o Rodrigo do Pontique, o Odivaldo do Pátio São Bento, o Fábio de rede de hotéis, o Rafael que é arquiteto. A gente tem uma série de pessoas lá que trabalham e estão há 20 anos desenvolvendo negócios lá. E é o que você falou. A gente recebeu uma série de pessoas lá, uma delas inclusive você, para ouvir, para a gente ter esse diálogo. Porque hoje o que acontece? A gente tem uma realidade extremamente distante. O executivo está distante, o legislativo está distante e o judiciário está distante. Então a nossa intenção é sempre tentar com esse grupo aproximar cada vez mais. Porque você é uma pessoa especial, que está disposta a ouvir, mas a maioria das outras pessoas não estão. Então a gente tem que, de certa forma, se apresentar. E mais do que isso, a gente tem que apoiar iniciativas de pessoas que trazem e carregam consigo autenticidade e verdade. Então não adianta só a gente votar. Você tem que votar, você tem que cobrar. Ah, mas meu vereador não entrou. A pessoa vota quase como se estivesse no jockey. Vou postar num cavalo. Meu cavalo perdeu, rasga o papel, vira as costas e vai embora. Não! Escolhe aquele que ganhou e esteja do lado. Vai lá, ajude, seja uma espécie de treinador para manter ele vencendo. Então é isso que a gente fala sempre para as pessoas. E nesse grupo o nosso papel é esse.
é dar suporte para vocês. Olha, vai ter uma discussão importantíssima, a gente precisa conscientizar as pessoas. Então, tudo bem, a gente abre as portas, está montando um estúdio ali dentro da galeria, justamente para a gente começar a trazer essas pautas. Para que em 3, 4, 5 meses, 1 ano, 2 anos antes, começar a discutir isso, abrir para as pessoas, gerar um conteúdo positivo dessas coisas para esclarecer para elas. Isso fica à sua disposição, isso fica à disposição de todas as pessoas ali de São Paulo. E, mais uma vez, não é bravata. A gente não está falando de coisas que não existem. Não, a gente está falando de coisas de muito sucesso ali no centro. Então, particularmente, não só você, mas essa legislatura tem uma série de pessoas legais. Tem tanta pessoa bacana que tem vontade de fazer. Só que ao longo dessa corrida, e eu te agradeço por isso, tenho uma parte de gratidão, não só minha, mas dos meus amigos e da minha família também, é desgastante. Se candidatar, se expor, não é fácil, é super desgastante. Nós, como pessoas que querem uma renovação, que querem uma mudança, tem que estender os braços e te apoiar, e estar do seu lado, e estar do lado de quem está querendo mudar. E a gente tem visto isso. Eu insisto para as pessoas, não só vote e deixe de lado, vota e apoia, vota e esteja do lado, porque é isso que vai fazer, de fato, a cidade melhorar. Porque se a gente não se melhorar nesse sentido agora, é um pleonasmo até, né? Mas a gente tem que trabalhar para que nós melhoremos a nossa capacidade de apoio, de compaixão, de entendimento, de compreensão. Ai, mas ele falou XYZ. Tudo bem, o que importa é estar junto. Vamos lá, estamos do lado. Então, assim, ver a sua campanha da forma que você construiu, as pessoas que estão em volta. Mais uma vez, enfim, estou falando demais até. Imagina, mas para isso, nós estamos aqui para te ouvir. Mas assim, estar com você nos possibilita conhecer pessoas maravilhosas, desde o Jorge, toda a molecada que está aqui em volta, pessoas se interessando pela política, se interessando pela política de uma forma honesta. Isso me deixa muito contente, Marconi, até porque eu digo, eu quero ter 10 anos, não mais que 10 anos, dessa atividade política municipal, porque eu gosto muito da política municipal, e não quero ficar o resto da vida. Eu tenho meus projetos pessoais que eu deixei de lado, que eu quero ainda buscar. Inclusive, um deles é fazer uma volta ao mundo, que eu conto no meu trabalho aí. Que legal. E é um sonho que eu quero muito realizar. Mas eu quero deixar um legado de vivência, de experiência para essa garotada que está chegando, que é quem realmente vai acabar por transformar. A gente abre os caminhos, traz a experiência, mostra a experiência que tem e vamos formando a turma que vai fazer a diferença. Eu acho que o caminho é esse mesmo. Estou muito contente. Agora eu queria falar um pouco dos problemas do centro, que é aonde você certamente tem uma visão. Quer dizer, quando eu vejo lá aquilo que a prefeitura fez no entorno, a forma como ela trata o lixo no centro, forçando alguns a ter um trabalho muito rigoroso, enquanto uma boa parte ela deixa de qualquer jeito. Quer dizer, não adianta muito. Lixo, eu já aprendi que não adianta alguns fazerem direito. É de todos. Por isso que tem que ser uma coisa que o Estado tem que se envolver. Porque todos, se em cada quarteirão, não cuidar do lixo, a coisa vira um problema muito sério, né? Então, acho que isso é muito importante. O lixo é um caso. E também, a gente precisa encarar e discutir. Eu queria ouvir sua opinião sobre a questão de tantas ilegalidades nas ruas do centro, inclusive moradores de rua. Eu acho que a gente tem que enfrentar esse problema e buscar resolver esse problema. Tenho minhas opiniões, mas eu quero ouvir principalmente quem está todo dia no centro. Como você acha isso aí? Poxa, legal, Diogo. A gente sempre bom falar com você sempre está disposto a ouvir. A gente já teve vários debates sobre isso. Primeira questão do lixo, tem muita gente que coloca a culpa na população, né? Falar, mas olha lá, o povo joga o lixo antes e tal. Você não sabe que horas o caminhão vai passar. Tem dia que ele passa 5, tem dia que ele passa 5h15, tem dia que ele não passa. Aí você não sabe, fica completamente fora. A prefeitura exige que você faça a coleta, que você pague para uma empresa ir coletar, mas também não existe nenhuma regra específica, então tem gente que acaba jogando lixo, então não tem fiscalização. Lá na galeria, o próprio prédio de uma secretaria que fica ao lado coloca o lixo num horário que não é para colocar, ou deveria esperar chegar o caminhão para poder colocar, que é o que a gente faz lá na galeria. Então, assim, e os contratos com essas empresas são sempre muito complicados. Você não sabe, cada subprefeitura um contrato diferente, é uma questão super delicada nesse sentido. Agora, voltando a falar que as pessoas sempre geralmente colocam a culpa na população, mas quando você pega o metrô é limpo. Você entra na galeria, a galeria é limpa.
A galeria tem pouquíssimas lixeiras. Acho que se de todo o prédio a gente tiver 10 lixeiras é muito. E as pessoas não jogam lixo no chão. É aquela teoria da vitrine quebrada, né? Então você deixa tudo arrumado, tudo organizado. O metrô é muito semelhante a isso. Então assim, e olha que o metrô desloca ali para a região central, se não me engano, 3 a 4 milhões de pessoas por dia, né? Na manhã e volta essas pessoas, enfim. Por que o metrô é limpo, a galeria é limpa e o centro é sujo? Alguma coisa está errada. E aí é que a gente sempre fala, a zeladoria. Atenção, carinho à cidade. E uma das conversas que a gente sempre tem, o centro de São Paulo precisa de um choque de zeladoria. E zeladoria é dar dignidade para o morador de rua, já respondendo a sua segunda questão. Como é que você vai tratar uma pessoa na rua? Não existe dignidade. Passa 4 horas na rua sentado numa calçada para você ver ali no centro de São Paulo. Se você tem algum relapso ou sentimento de dignidade, não se pode tratar a pessoa na rua. Não é questão de higienismo nem nada. É questão de dar dignidade à pessoa que está ali. Se você vicia ela ali, ela fica à mercê do crime organizado, ela fica à mercê das estruturas do Estado que querem cada vez mais que pessoas fiquem na rua, porque muitas pessoas sobrevivem desse tipo de tratamento. A questão da fiscalização dessas ONGs que prestam serviço a moradores de situação de rua é preciso ser visto. A maioria delas é boa, prestam um bom serviço, mas as ruins denigrem o trabalho sério de todas as outras. Então, a gente tem um problema no centro que envolve a zeladoria. Então, dá atenção a essas pessoas para que elas não sejam tratadas na rua, elas têm que ser tratadas dentro de ambientes que elas possam ter uma estrutura para ser tratadas. E aí que eu sempre falo, e que a gente sempre conversa sobre isso também, dá dignidade de forma horizontal. Hoje a dignidade está verticalizada, como você falou. Lá na frente da galeria nós temos a Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, que é uma irmandade de mais de 300 anos, que está ali. E hoje a prefeitura colocou um banheiro para atender moradores em situação de rua ali na frente. Então você colocou o banheiro em cima da capela, então você relega, não, agora a Irmandade pode esperar porque tem pessoas precisando mais de dignidade, mas que na verdade o cara acaba de tomar um banho, ele sai de lá e ele volta para a rua. Então qual que é o sentido disso? Não tem sentido algum. Então a zeladoria, o papel da zeladoria é fundamental. Escolher bons subprefeitos. Eu sei que na sua gestão você vai estar em cima para poder fiscalizar isso. E eu sempre falo para as pessoas, mais do que um vereador candidato que faz projetos, etc., etc., é boa parte de fiscalização. E você está preparado para fazer isso, você tem estofo para fazer isso. E se tudo der certo, a gente consegue dar uma renovada na Câmara para você ter mais colegas lá para renovar isso daí. Sem dúvida, a fiscalização é muito importante, esse assunto tem que ser resolvido. Eu já me convenci, uma das causas para esse problema ter virado crônico e a coisa não se resolver, é que, sem dúvida, estou fazendo uso político dessa situação. Eu comecei a entender isso quando eu, conversando com o prefeito de interior, eu talvez tenha te contado essa história já, mas não devo ter contado para as pessoas aqui também. O prefeito de interior, eu perguntei para ele, como é que vocês fizeram? Porque é que vocês não têm nenhum morador de rua, vocês não têm uma série de problemas que nós temos. E não é uma cidade tão pequena, não, é uma cidade de centenas das cidades grandes do estado aí. Ele falou, antes de mais nada, agradeça ao seu prefeito. Como assim? Quando ele começou a dizer que morador de rua tinha tratamento especial, que não sei o que, coisa e tal, muitas cidades do estado colocaram moradores de rua. Olha só o que ele falou, prefeito de cidade grande. Colocaram moradores de rua no ônibus, com a passagem paga, mais R$50, e mandaram para São Paulo. Olha o que é você fazer uso político, talvez até bem intencionado na hora, mas o efeito disso. E realmente, no ano passado, andando naquela noite muito fria, andando pela Paulista, quando está muito frio, não adianta você também querer... Tem que atender, mas era possível. Eu fui com um grupo de pessoas, aqueles que vai levar cobertor e ajudar, e conversando muito com eles. Eu vi mato-grossense, eu vi gente realmente de longe no estado, quer dizer, de fora do estado, como eu disse, mato-grossense, mas a gente percebe que são pessoas que têm recuperação. Não é tudo drogado, não. É muita gente que está fugindo, às vezes, de uma dívida muito apertada, a família cansou dele, botou ele para andar, alguma coisa assim, mas que tem recuperação, que a gente tem que olhar para resolver. E hoje eu vejo que a prefeitura gasta tanto dinheiro que virou um interesse, daqueles interesses estranhos, quer dizer, não é uma coisa planejada, escrita no mapa, mas que começa a ficar confortável para muitas pessoas. E ao ficar confortável, não se busca mais a solução. Então a gente tem que enfrentar esse problema mesmo, partir para resolver, não tenho dúvida nenhuma, especialmente trocando ideia
buscando entender as pessoas. E eu acho que você falou da coleta de lixo, a hora marcada para mim é fundamental. E eu acho que nas lojas menores, que não tem obrigação delas terem a coleta, tinha que passar veículos menores de coleta de lixo no horário comercial. Aqueles veículos pequeninos, não um caminhão tão grande, que não dá para um caminhão muito grande ficar passando no horário comercial toda hora, mas os menores, para coletar o lixo enquanto a loja está aberta. Porque o que acontece hoje que a gente vê, tipo, o sujeito vai sair, na hora que ele vai fechar a porta da loja, que ele larga o lixo, tipo, isso não é meu, né? E fica aquela bagunça, e se chover, pior ainda. Tinha que ter uma coisa combinada, olha, nós vamos passar na hora certa, coletamos seu lixo, se sobrar alguma coisa, você guarda para amanhã, para não ficar na rua, não poder deixar... E muitas outras coisas. Gente, precisaria conversar muito mais tempo com o Marconi. Vai lá na Galeria do Rock, entender um pouco do que eu estou querendo transmitir para você, como tem solução no centro. Com toda essa complicação ainda tem. Uma das razões, talvez, é que a galeria não sofreu tantos problemas com o bombeiro. Sofreu muito, mas não tantos a ponto de virar um prédio inviável, como acontecia em alguns outros prédios, que a lei de zoneamento, mais exigência de bombeiro, mais o tombamento, inviabilizam, porque um quer uma coisa, outro quer outra, e aí fica preso. Sim. Mas vai ver como o centro pode melhorar. O centro velho está até um pouquinho melhor. Eu tenho até curiosidade de entender um pouco mais isso por quê. Mas tem coisas boas no centro, como a Galeria do Rock, e a gente tem que descobrir exatamente o segredo para que o centro fique inteirinho assim. Muito obrigado, Marconi. Obrigado. Peço que você comente com seus amigos, já está fazendo, sem dúvida, vão aproveitar essa reta final, está na hora de todo mundo usar o WhatsApp, acreditar nas candidaturas, se envolver, como o Marconi falou, não é votar só não, isso eu falo sempre também, é participar. Segunda-feira continua, terça, o ano que vem tem que continuar trazendo ideia, sugestão para a gente fazer a diferença. Sim. Assim que a gente vai juntos mudar São Paulo. Por isso, lembra aí, 30.500 é o número amanhã. Marconi, queria conversar muito mais, mas infelizmente a gente tem que passar aqui. Claro. Muito obrigado pela sua presença e vamos continuar conversando, com certeza. E deixa eu só agradecer, Sim. Meio minutinho. Claro, claro. Enfim, teci os elogios que eu acho que são super merecidos, mas uma coisa que é importante dizer é o seguinte, a galeria também era inviável nos anos 90, por causa de AVCB, AVS, foi dedicação frequentar o centro, que era aquela memória agradável para todo mundo, até para as pessoas mais novas. O momento que você tinha ali com a sua família já não existe mais. Então, o centro é a base da cidade de São Paulo. Dificilmente, às vezes, as pessoas do Grajaú se deslocam para outras regiões da cidade ou de Perus para outras regiões, mas todo mundo passa no centro. Então, o centro é o elo de ligação de todos nós paulistanos. E a gente precisa de pessoas que ajudem a resgatar essa identidade. E o Diogo é uma dessas pessoas, que tem um caráter forte, que vai ter que brigar muito, assim como a gente brigou muito e briga até hoje na galeria. Então, escolham pessoas que estejam dispostas a trazer dignidade para a cidade, trazer dignidade para as pessoas, independente de classe social, qualquer coisa do tipo, mas que esteja disposta a brigar, tem inteligência para fazer isso. O Diogo é um desses caras. Então, mais uma vez, obrigado pela oportunidade, conta com a gente é o nosso apoio incondicional a você, independente do que aconteça. Estou muito contente de ouvir isso. E, de outro lado, tocou forte isso que você falou, né? A dignidade está no lixo. A gente está jogando a cidade no lixo, especialmente o centro. Isso é muito forte, gente. Por isso que a gente briga tanto, porque as pessoas não têm dignidade, então elas querem brigar, elas ficam discutindo por coisas estúpidas. Vamos parar com isso. Pensa na dignidade. A nossa dignidade está no lixo. Escolham pessoas que estejam dispostas a resgatar a nossa identidade, a resgatar a nossa dignidade, aquele brilho, aquela vontade, sabe, de olhar, abraçar a pessoa e falar assim, pô, esse cara aqui é meu amigo, esse fulano. É isso que a gente precisa ter dentro da cidade de São Paulo, dessa cidade aqui. E o Diogo é um desses caras. Eu aposto nisso. Olha, você está falando isso, passou tanta coisa na minha cabeça aqui. E eu quero muito agora me ver aquela vontade gigantesca de escutar a gente falar um dia que a gente tem orgulho da Câmara Municipal de São Paulo. É isso que a gente tem que fazer. O dia que a gente falar isso, a gente vai ter um orgulho da cidade, porque a Câmara vai ser a última que a gente vai conseguir fazer conquistar essa dignidade. Mas a gente tem que começar aí agora. Sabe? Não dá para a gente ter que escutar o que o Marconi falou, que é uma pura verdade e tem que ser dita, sem fazer coisa nenhuma. Vamos trabalhar para um dia a gente falar, a Câmara de São Paulo
é um lugar onde eu tenho orgulho de a cidade terá sido ótima. Felizmente eu tenho que parar, muitíssimo obrigado, mas ó, bateu fundo essa, viu? Tamo junto, sem dúvida nenhuma. Muito obrigado. Obrigado a você. Muito bem, vai entrar um vídeo agora, porque depois tem